Fala pessoal, professor Muniz por cá, vamos aqui para mais uma resolução de questões. Desde já um grande abraço para vocês, estamos de volta com nossos vídeos, tá? Com questões e aqui a gente vai aprender muita coisa das matérias necessárias para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Então, sem mais delongas pessoal, vamos lá para o nosso simulado, nossa primeira questão do TJ Santa Catarina 2008, ele diz assim: há sujeito indeterminado em... Vamos lá, pessoal. O que vocês marcaram aí nessa questão? O que vocês marcaram nessa questão? Vou dar um tempinho para vocês resolverem. E aí, pessoal? Olha esse item A. Não deve haver problemas com a sua contratação. Observem que eu tenho essa expressão, pessoal, essa locução, ó, deve haver. Quando eu tenho o verbo haver, né, no sentido de existir, tá? No sentido de existir, Muniz, ó, tendo ele como verbo principal, o verbo auxiliar dele também fica no singular, tá? Então, eu não posso falar não devem haver problemas, tá certo? Então, esse emprego aqui está correto. Então, quando eu tenho o verbo haver, no sentido de existir, qual seria o sujeito dele, Muniz? Bom, nesse caso, nós estamos diante de uma oração sem sujeito, ou também chamado de sujeito inexistente, tá? Sujeito inexistente, tá bom, pessoal? Então, pegou o verbo haver na oração, tá certo? Se perguntar qual é o sujeito dele, nesse caso é um sujeito inexistente, oração sem sujeito. Então, não é o nosso item. Precisa-se de mais computadores no escritório. Vamos lá, pessoal. Ó, bizu. Quem está precisando dos computadores? É genérico. Não existe uma especificação de quem precisa. Então, toda vida quando eu tenho um verbo transitivo indireto, como é esse caso aqui, porque quem precisa, precisa de, ó, verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de mais computadores, tá certo? Então, deixa eu só mudar aqui a cor rapidinho. Ó, então, quando eu tenho um verbo transitivo indireto se ligando a uma partícula se, eu estarei diante de um que, Muniz? Ó, nesse caso, nós estamos diante de um sujeito indeterminado, tá? Indeterminado. Muniz, e o que seria essa partícula se? Cara, nesse caso, se o sujeito é indeterminado, essa partícula ela vai funcionar como um índice de indeterminação do sujeito. É o que a gente chama de IIS, índice de indeterminação do sujeito. Então, pegou o verbo precisar como transitivo indireto, logicamente, de mais computadores é o objeto indireto. Quem precisa, precisa de mais computadores, ó, exige a preposição. É um verbo transitivo indireto, pegou esse bizuzinho aqui, ó, VTI mais o verbo se ligando ao se, índice de determinação do sujeito. Logicamente, o sujeito do verbo precisar é indeterminado, tá bom? Então, ó, nesse caso, Muniz, esse se seria o quê? Índice de determinação do sujeito, tá bom? No escritório, Muniz, seria o quê? Bom, é o lugar onde ele precisa de mais computadores. Então, isso aqui é o quê? É um adjunto adverbial de lugar. Tá bom? De lugar. No escritório. Ok? Então, muito cuidado, pessoal, na hora que vocês estiverem pegando esses trechos aqui com esse verbo, tá? Transitivo indireto. Olha o objeto indireto dele aqui, tá bom? Ó, está presente. E o sujeito do verbo precisar, ele é indeterminado. Aqui a gente já pode dizer que nós temos o nosso gabarito, tá certo? Nosso gabarito é letra B de bola. Mas vamos analisar os outros itens. Ele fala o seguinte: dê-se ciência às partes da decisão. Vamos lá. Quem dá alguma coisa, dá ciência a alguém. As partes da decisão. Opa, Muniz, eu tenho um objeto indireto e tenho um objeto direto. É o famoso verbo bitransitivo, ou também chamado de verbo transitivo direto
ou indireto. Então, quando eu estou diante, pessoal, de um verbo transitivo direto e indireto, e ele está se ligando a um se, é totalmente diferente de se eu tiver um VTI se ligando ao se. Nesse caso aqui, ó, quando eu tenho essa situação aqui, tá? Aqui nós estaremos diante de o que, Muniz? Ó, quando eu tenho um verbo transitivo direto e indireto se ligando ao se, o sujeito, tá, vai ser um sujeito paciente, tá? Sujeito paciente. E, logicamente, esse se será uma partícula apassivadora, tá bom? Então, desse ciência as partes da decisão, tá certo? Desse ciência as partes da decisão. Então, a ciência é dada, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, nós estamos diante de um sujeito paciente, logicamente, o sujeito está determinado, tá bom? Não é indeterminado, ele está determinado. Pegou o bizu, VTDI, mais o se, qual é a função do se? PA. O sujeito dele aqui é um sujeito paciente, porque aqui nós estamos na voz passiva, tá certo? Sintética, ok? Voz passiva sintética. Por quê? Por causa da presença do se. Bom, então vamos lá. Alugam-se apartamentos. Outro bizu. Quem aluga, aluga alguma coisa. Qual a transitividade do verbo, Muniz? Verbo transitivo direto. Tá bom? E apartamentos? Bom, Muniz, aí é que a gente vai analisar essa situação. Tá certo? Olha aqui, Muniz. Deixa eu só retornar aqui, pessoal, uma situação aqui para vocês, ó, a borrachinha. Desse ciência as partes da decisão. Nesse caso aqui, tá bom? Nesse caso aqui, ó, só colocar aqui para vocês. Ciência as partes da decisão é dada, né? São dadas. Então o que é que acontece? Nesse caso aqui, tá certo? Nós estamos diante de um sujeito paciente, tá bom? Diante de um sujeito paciente. Ok, pessoal? Olha aqui, ó. Alugam-se apartamentos. Mesmo bizu. Se eu tenho um verbo transitivo direto que está se ligando a uma partícula se, então, nesse caso, eu estarei também diante de uma voz passiva. Tá bom? Uma voz passiva. Então, nesse caso aqui, o se funciona como PA. Tá certo? PA. E apartamentos, Muniz? O que vem na frente dele, ó, seria o sujeito paciente. Ok? Sujeito paciente. Então, Muniz, quer dizer que quando tiver VTDI ou verbo transitivo direto se ligando ao se, nós estaremos diante de quê? De um sujeito paciente. Então, apartamentos aqui é um sujeito paciente. Tá? Eu posso dizer, alugam-se apartamentos. Apartamentos são alugados. Então, eu posso inverter. Então, aqui nós estamos na voz passiva sintética. Tá certo? E o sujeito, ele é determinado. Nós temos aqui o sujeito paciente, tá? Então, bem tranquilo. Esse daqui é um dos casos que mais cai em prova. Verbo transitivo direto se ligando ao se. Esse se funciona como PA e apartamentos funciona como sujeito paciente. Ok? Então, não esqueçam desses bizus aí, ó. É só fazer a inversão. Alugam-se apartamentos, apartamentos são alugados. Ok, pessoal? Então, não esqueçam desse detalhe aqui. É preciso entrar com um novo recurso. Entrar com um novo recurso é preciso. É preciso isso. Isso é preciso. Então, observem que nós estamos diante de um sujeito oracional. Oracional. Por que um sujeito oracional, Muniz? Porque eu tenho um verbo dentro dele. Ó. Então tá aí. Ó. Se eu tenho um verbo dentro dele, então ele é um sujeito oracional. Entrar com um novo recurso é preciso. Tá? Então aqui o sujeito está explícito, é um sujeito oracional. Tá bom? Então nosso gabarito letra B de bola da nossa questão aí, que caiu no nosso TJ Santa Catarina de 2008. Beleza, pessoal?
Então, gabarito letra B de dólar, porque ele quer o sujeito indeterminado, ok? Se eu, nesse caso aqui, se cair assim também, ó, relataram os projetos. Relataram os projetos. Muniz, quem é o sujeito do verbo relataram? Não sei. É genérico. Então, nesse caso aqui também, é um sujeito indeterminado, tá? É um sujeito indeterminado, ele não tem referente textual, ó. Relataram os projetos. Eu não sei quem relatou, é muito genérico, não está especificado quem relatou. Então, nesse caso aqui também é um sujeito indeterminado, tá bem? Se caísse na prova, você não ia errar mais, tá bom? Então, vamos aqui partindo para nossa segunda questão, onde diz o seguinte. Na oração, dei a notícia de manhã. O verbo é. Pessoal, cuidado. Nesse caso, ó, quem dá algo. Ele deu a notícia, tá? Objeto direto, verbo transitivo direto. De manhã é o tempo, tá certo? Que ele deu a notícia. De manhã aqui, tá? É um adjunto adverbial de tempo. Quando ele deu, Muniz? Quando foi que ele deu? De manhã, tá? Então, você pergunta quando ele deu para o verbo, de manhã. Tá? Então, esse aqui está funcionando, dando uma circunstância de tempo. Ok, pessoal? Tranquilo, né? Então, nosso gabarito é letra D de dado. Cuidado, tá? Aponte a alternativa em que ocorre o adjunto adverbial de causa. Então, ele quer uma estrutura adverbial que passe uma ideia de causa. Tá bom? Então, vamos lá. Comprou livros com dinheiro. Comprou livros com dinheiro. Tá certo? Quem compra alguma coisa. Comprou os livros. Tá certo? Livros aqui está funcionando como objeto direto. Aqui, verbo transitivo direto. Tá? Que é o instrumento com que ele comprou o livro. Tá? Aqui é o instrumento, não seria a causa, tá? Não passa uma ideia de causa aqui, tá? Vamos lá aqui, rapidinho. Opa. Então, vamos lá. O poço secou com o calor. Concorda comigo que é como se eu falasse assim, ó. O poço secou por causa do calor? Ah, Muniz, é verdade. Realmente, então isso aqui é uma causa, não é isso? Por causa do calor. Então aqui praticamente a gente já tem o nosso gabarito. Porque com o calor foi a causa porque o poço secou. Tá certo? Ele secou por causa do calor. Então aqui nós temos um adjunto adverbial que passa uma circunstância de causa. Tá? Passa uma circunstância de causa. Diferente desse aqui, ó, que é o instrumento com que ele comprou o livro. Tá? Estou sem amigos, também não passa, não é adjunto adverbial de causa. Voltou ao Rio, tá? Vou ao Rio, que é um adjunto adverbial de lugar, não passa uma circunstância de causa, tá? Pedro é efetivamente bom, tá certo? Então, é efetivamente bom. Então, ó, Pedro é bom, tá? Predicativo do sujeito. Aqui nós temos o sujeito, tá? E efetivamente, ó, Pedro é efetivamente bom. Então, isso aqui nós temos um advérbio aqui também. Certo? Um advérbio. Beleza? Pedro é efetivamente bom. Então, tá aí. Que está se ligando a um adjetivo. Adjetivo bom. Ok? Então tá aí, pessoal, questão bem simples, sem mais delongas, ele só queria saber, tá? Onde eu encontrasse um adjunto adverbial de causa, que nesse caso aqui, ó, o poço secou com o calor, ou seja, por causa do calor. Ou seja, questão gabarito letra B de bola. Beleza? Então vamos lá. Assinale a frase que apresenta um adjunto adverbial de finalidade. Vamos lá. Por fim, decidiram comprar a casa amanhã. Aqui, ó,
circunstância de tempo. Quando ele decidiu? Amanhã. Então, não passa uma ideia de finalidade. Marcelo e Daniela viajaram para Belém. Para Belém dá uma circunstância de quê, Muniz? Lugar, né? Viajaram para Belém, ok? Passa uma circunstância de lugar. Ok, pessoal? Ó, lugar. Então, ó, aqui são os adjuntos adverbiais. O amanhã, para Belém, tá? Vamos lá. Regina se ausentou para cuidar da mãe. Opa! Quando eu tenho essa estrutura aqui, o para, mais um verbo no infinitivo, tá? Quando eu tenho uma estrutura do para mais um verbo no infinitivo, aqui, pessoal, nós estamos diante de o que, Muniz? De uma oração subordinada, tá? Adverbial, né? Final, reduzida de infinitivo, tá? Infinitivo. Por que, Muniz? Mas observe que esse para cuidar, ele realmente passa o quê? Uma ideia de finalidade, tá bom? Regina se ausentou para cuidar da mãe. Bem simples o item, tá? Então, aqui nós estamos diante do nosso gabarito. Letra C. Finalmente se causaram. Muniz, eu vou marcar finalmente porque me ensinaram que os advérbios terminados em mente seriam modos, nem todos, tá? Finalmente se casaram. Você pergunta, quando se causaram, né? Ah, Muniz, finalmente. É isso? Muniz, cuidado, que nem todos os advérbios terminados em mente não vão indicar uma ideia de quê? De modo, tá? Agora eles se casaram, tá? Quando eles se casaram? Agora, né? Finalmente se casaram, beleza? Então aqui, ó, Regina se ausentou para cuidar da mãe, beleza? Então aqui é o nosso gabarito. A gente não pode deixar aí de errar uma questão dessa na hora da prova, tá bom? Então, ele quer a frase que apresenta um adjunto adverbial de finalidade, ok? Então, tá aí. Questão 5, assinalar a única alternativa em que o que é uma conjunção integrante. Lembrando, para ele ser conjunção integrante, eu consigo substituir ele por sou, tá bom? Vamos lá. Que notícia animadora você acaba de me dar, né? Que notícia animadora, né? Ou seja, que notícia muito animadora, né? Muito animadora. Se você observar, geralmente quando esses pontos de exclamação, pessoal, começa iniciando uma frase, esse aqui vai funcionar como o quê? Um advérbio. Tá? De que, Muniz? De intensidade. Que notícia animadora, notícia muito animadora, não é isso? Está intensificando a ideia de intensidade. Vendo? Ó, que notícia. Ele me olhou com um quê de ironia. Observe aqui um artigo indefinido que está se ligando, acabando de substantivar o quê. Então, esse que aqui, pessoal, ele passa um valor de quê? Ele tem um valor de substantivo, ó. Substantivo, tá bom? Ele me olhou com um que de ironia. Então, esse que aqui, cuidado, ele não é pronome relativo, ele não é conjunção integrante, tá? Então, esse um que, quando ele tem esse chapeuzinho aqui, ó, ele está com valor de substantivo. E observe a presença do artigo aqui, ó, bom? Então, cuidado. Vou continuar aqui, né? Que estúpido fui em acreditar naquela proposta. Ou seja, ele foi muito estúpido. Ele foi muito estúpido. Então, ó, olha o que? Com o sinal de exclamação, tá certo? Então, nesse caso aqui, também está intensificando. Ou seja, que ele foi muito estúpido. Tá? Então, esse caso aqui é um advérbio. Queremos que todos compareçam ao casamento. Ó. Queremos isso. O que seria isso? Que todos compareçam ao casamento. Então, quando esse que está introduzindo uma oração, tá?
uma oração subordinada. Muniz, quando eu tenho o que como conjunção integrante, ela é subordinada ao que, Muniz? Substantiva. Bom, quem quer alguma coisa. Quer o quê? Que todos compareçam ao casamento. Então, ela é objetiva direta. Tá? Objetiva direta. Então, tá aí, pessoal. Toda vida quando eu tenho um que eu consigo substituir por isso, eu estarei diante de uma conjunção integrante. Tá bom? E é o que a nossa alternativa quer, ó. Ele quer a conjunção subordinativa integrante. Já achamos o nosso gabarito. Só marcar, ok? Sem erro, letra D de dado, ok? Então, vamos lá. Cuidado nesse último item, ó. Ficamos tão contentes que não nos importamos. Quando eu tenho esse tão bem aqui antes do que, ó, geralmente essas palavras aqui, ó. Tão, isso, tão, tamanho, tá? Tamanho. Aqui tá um izinho aqui para vocês. Vamos lá. Tamanho e tanto, tá? E tanto, ó. Se eles estiverem antes, tá? De um que assim, nessa situação, ó. Nesse caso, pessoal, esse tão que é uma conjunção consecutiva, tá dando a ideia de consequência, ó. Consequência. Tá? Quando eu digo, ficamos tão contentes que a consequência é o quê? Que nós não nos importamos com o ambiente da apresentação. Beleza? Então, nosso gabarito é letra D. Tá bom, pessoal? Sexta questão, a única alternativa que possui um adjunto adnominal. Lembrando que quem que forma os adjuntos adnominais, meninos? Os artigos. Que mais? Os adjetivos. Os pronomes. E os numerais. Tá? São as classes gramaticais que irão funcionar como adjunto adnominal. Lembrando que todos esses termos aqui, eles se ligam a uma pessoa. Quem é, Muniz? Quem é? É o substantivo. Ok? É o substantivo. Tá bom? Substantivo. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro beijo é inesquecível. Observe que esse O se refere ao substantivo beijo. Tá? Primeiro é o que, Muniz? É um numeral. Numeral. E esse O, logicamente, ele é o que? É um artigo. Tá bom? Então, ó, como ele é numeral e esse é artigo, logicamente, esses termos aqui são adjuntos adnominais. Tá bom? Porque ó, estão se ligando ao substantivo beijo. Tá bom? Estão se ligando ao substantivo beijo. Tá bom? Então, tá aí. Ó, o primeiro beijo é inesquecível. Esse é um verbo de ligação que indica o quê? O estado dele. Tá? Inesquecível, a gente sabe que é um predicativo do sujeito, porque se refere ao beijo. Tá bom? Então, aqui nós estamos diante de um predicado nominal também. Tá? Predicado nominal. Certo? Então, tá aí. Tranquilo, pessoal? Show de bola, né? Então, aqui nós temos o nosso gabarito já. Viajarei para o Havaí, paraíso dos deuses. Isso aqui é um aposto. O aposto explicativo está explicando quem é o Havaí, tá? É o paraíso dos deuses, ok? Então, cuidado, pessoal. Às vezes, ó, tá aqui o aposto, ó, paraíso dos deuses, é um aposto, ó, está se referindo, está explicando quem é o Havaí, bom? E se você observar, ele diz assim, ó, viajarei para o Havaí. Nisso, quem viajou para o Havaí? Eu consigo encaixar um eu. Eu viajarei. Que tipo de sujeito é esse, Muniz? Sujeito oculto. Tá?
sujeito oculto, ó. Consegui encaixar o eu. Eu viajarei para o Havaí, tá certo? Então, cuidado, ó. Quando eu tenho esses termos aqui, ó, que explicam esse termo aqui, estão precedidos de vírgulas, nesse caso, nós estamos diante de um aposto, tá certo? Lembrando que na última prova da polícia, caiu uma questãozinha procurando a diferença de aposto e vocativo, que vocês não podem esquecer, bom? Nunca ouvi essa música, aqui nós estamos diante de um advérbio, não é isso? Advérbio. Quebrei o vidro com uma pedra, também é uma locução adverbial, ok? Como a questão está querendo procurar os adjuntos adnominais, nosso gabarito é letra A, ok? Então, não esqueçam. Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase. Então, questão cobrando uma crase. Caiu no último concurso e sempre vai cair uma questão de crase. Sempre vai cair, tá bom? O autor se comparou a alguém que tem boa memória. Olha aí, Muniz. O autor se comparou a alguém que tem boa memória. Vamos lá, pessoal. Dá uma olhadinha aqui nesses trechos. Encontrar a crase, verificar se tem crase ou não. Vamos lá. O autor se comparou. Quem se compara a, tá? Então, observe que aqui, ó, depois desse a, nós estamos diante de um pronome indefinido. Tá? Pronome indefinido. Ok? Muniz, quando eu estou diante de um pronome definido aqui, ó, esse cara vai impedir que não vai ter a crase aqui, tá? Eu não posso ter a crase quando eu estou diante aqui de um pronome indefinido, tá bom? Então, aqui, esse item está errado. Vamos aqui. Então, não esqueçam desse detalhe, viu? Ó, verificou o pronome definido, não vai ter crase. Ele se referiu, quem se refere, quem se refere a alguém. Se referiu às pessoas. Observe que pessoas é um substantivo feminino. É um substantivo feminino que exige o quê? O artigo as, que vai se juntar com quem? Com a preposição a, que é da regência do verbo referir. Porque quem se refere, se refere a alguma coisa, às pessoas. Então, na hora que eu junto esse a com esse outro as, é o que vai dar o quê? O as craseado. Então, aqui tem crase perfeitamente. Observe a presença do substantivo feminino. Muniz, por quê? Porque, nesse caso, nós não iríamos ter uma crase se o substantivo fosse masculino. Tá certo? Então, ó, observe que a preposição vem da regência do verbo referir e o artigo a se refere ao substantivo feminino pessoas. Tá bom? Então, aqui é o nosso gabarito, porque ele quer o que está em uso correto da crase. Ok, pessoal? Vamos lá. As pessoas aludem a uma causa. Quem alude, alude a alguma coisa. Ah, Muniz, exigiu a preposição. Show. Só está precisando agora se juntar com o quê? Com o artigo para dar crase. Só que se você observar, eu estou diante aqui de o quê? De um artigo indefinido, ó. Indefinido. Como assim, Muniz? Bom, se eu tenho um artigo indefinido aqui na frente, ele também é um fator impeditivo de crase. Então, não posso ter crase quando eu estou diante de um artigo indefinido aqui na frente. Tá bom? Ele passou a ser entendido a partir de suas flexões. Partir é um verbo. E a gente sabe que quando tem um verbo aqui, ó, não pode ter essa crase aqui. Tá bom? Os livros foram entregues a ele. Mesma coisa, ó. Ele, pessoal, pronome. Pronome pessoal. Então, antes de pronomes pessoais, também é um fator que vai impedir aí a crase, ok? Então, ó, verbos antes de pronomes indefinidos, antes de pronomes e antes de pronomes, tá bom? Então, não esqueçam desse detalhezinho aqui também, que já caiu na prova. Ó. Quem se referiu a mais as pessoas. Ó, esse a é da regência de referir e esse as
que é um artigo, se refere ao substantivo pessoas. A junção dos dois é o que a gente vai ter o fenômeno da crase. Ok? Por isso que aqui é o nosso gabarito. Ok, pessoal? Tranquilo? Questãozinha de crase. Beleza? E já caiu no concurso da PMCE. Vamos aqui para a 8ª questão. Em relação à classificação das orações, coordenadas sindéticas. Sindéticas por quê, Muniz? Porque tem a conjunção dentro. Tem um síndeto dentro. Tá? Assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Ela não só foi a primeira, mas também... Opa! Muniz. Ela não só foi a primeira, ó. Ela não só foi, mas também, ó. Quando eu tenho essa junção, ó, não só, mas também, nós estamos diante de o quê? De uma conjunção que passa uma ideia de adição, pessoal. Tá certo? Então, aqui está correto. Quando eu pego o mas, só o mas depois da vírgula, aí seria o quê? Adversativa. Tá? Mas, quando eu tenho esse não só, mas também, ó, cuidado. Aqui ele vai passar uma ideia de adição. Às vezes o cara lê só essa parte aqui, ó. Aí ele passa direto. Fale agora ou permanecerá calado. Isso aqui é uma conjunção alternativa. Não é conclusiva. Ok, pessoal? Então, aqui o nosso gabarito. Porque ele quer o quê? A incorreta. Eu queria convencê-lo, mas os argumentos não foram suficientes. Ó, vírgula, e eu tenho o mas aqui. Isso aqui, o mas, ele é uma conjunção, é uma quebra de expectativa. Ó. É uma conjunção adversativa, que é uma quebra de expectativa. Então, essa vírgulazinha aqui é obrigatória. Eu poderia substituir o mas por quê, Muniz? Porém, contudo, não obstante, todavia, que está dentro da família das adversativas. Tá bom? Cumprimente-o, pois hoje venceu mais uma etapa de sua vida. Ou seja, porque ele venceu. Então, aqui ele está simplesmente explicando, né? Então, é uma conjunção explicativa. Tá? Explicativa. Tranquilo, pessoal? Então, aqui, ó, não tem erro. Ok? Questão número 9. Ele fala o seguinte. Questão envolvendo concordância verbal. Já faz ou já fazem anos? Pessoal, verbo fazer no sentido de tempo de transcorrido não pode se utilizar a construção no plural, pessoal. Já faz anos, né? Já faz anos, ó, tempo transcorrido. Se o tempo é transcorrido, pessoal, o que é que vai acontecer? Bom, aí nós estamos diante de quê? De um faz no singular. Ele não pode ficar no plural. Já faz anos, né, que havia neste local. É haviam ou é havia? Verbo haver no sentido de existir. Ele fica no singular. É havia. Tá? Já faz anos. Tá? Havia neste local, ou existia neste local, árvores e flores. Verbo haver no sentido de existir. Hoje, vírgula, tá? Só existem ervas daninhas ou só existe ervas daninhas? Meu amigo, se eu for empregar o verbo existem, ele tem que concordar. Ó. Existem ervas daninhas. Agora, se aqui tivesse o verbo haver, ó, só havia ervas daninhas. Por quê? Porque se ele está... verbo haver no sentido de existir, ele sempre fica na terceira pessoa do singular. Ok? Então, tá aí. Então, nosso gabarito, ó, faz, havia e existem, gabarito letra D de bola. Tá bom? Então, lembrando que o verbo existir mesmo, ele vai concordar tranquilo com o seu sujeito, ó, que é ervas daninhas. Tá bom? Vamos partindo.
Questão 10, outra questão envolvendo concordância. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está errada. Existem, na atualidade, diferentes tipos de inseticida. Diferentes tipos de inseticidas existem, tá? Por que existem está no plural? Porque está concordando com o seu sujeito aqui, ó. Tá? Então, o núcleo dele, ó, os tipos existem, ó. Tipos está no plural, aqui também tem que estar no plural. Tá bom? Podem provocar sérias lesões hepáticas. Os defensivos agrícolas, ó, os defensivos é que podem provocar, concordando com o verbo auxiliar. Tá no plural por quê? Porque defensivos, tá? Está no plural, o núcleo. Então, os defensivos agrícolas podem provocar sérias lesões. Então, esse termo aqui é o sujeito. Tá bom? Ele é o núcleo do sujeito. Ok? Ele é o núcleo do sujeito. A gente sabe que na concordância o sujeito vai concordar com quem, Muniz? Com o verbo. Então, se ele está no plural aqui, ó, aqui também está no plural. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa. Uma legislação, ela o quê? Falta e não faltam. Ó, por quê? Porque aqui está no singular, Muniz. Se está no singular, aqui também teria se está no singular. Então, é falta aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa, ou seja, uma legislação falta. Tá bom? Então, aqui é o nosso gabarito. Por quê? Porque ele quer a que está errada. Tá bom? Então, não esqueçam, ó, essas relações de concordância, ó, aqui, ó, tipos concordando com existem, os defensivos com podem e legislação com falta e não faltam, ok? Persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. Ó, os efeitos nocivos dos inseticidas clorados, ou seja, né, os efeitos persistem. Então, aqui está no plural porque o seu núcleo está no plural. Tá bom? Estabelecendo uma relação de concordância verbal. Então, observe que aqui os sujeitos, às vezes, eles podem vir na frente. Tá? Ó, você vai procurar quem pratica a ação, que é o sujeito. Possuem elevado grau de toxicidade os defensivos do tipo fosforado, ou seja, os defensivos possuem. Por que que possui está no plural? Porque, logicamente, o seu núcleo defensivos está no plural, ok? Então, pessoal, gabarito letra C, conseguimos aí matar todas as questões de português. E agora, sem mais delongas, grande abraço para todos que estão nos assistindo. Compartilhe essa revisão, tem assunto importante, tá? Às vezes é interessante a gente estar resolvendo questões novas e inéditas, tá bom? Vamos aqui a alguns itens de informática. Nossa primeira questão do edital, onde ele cobra. Os notebooks ultra finos utilizam drives do tipo SSD. Lembrando, pessoal, que os cartões SSD, eles utilizam o quê? Utilizam memória flash, que é uma memória não volátil. É a mesma memória que tem no pendrive, tá? E ela é uma memória não volátil. Por quê? Porque se eu retirar energia, a informação ela mantém, ou seja, ela não é volátil, ok? Então, vamos lá. Ao invés de HDs, por serem normalmente mais silenciosos, com certeza tem uma vantagem sobre o HD. Menores, mais resistentes e de acesso mais rápido. Assim como os pendrives, os dispositivos SSD utilizam memória flash para armazenar dados, certo? Esse tipo de memória não perde o seu conteúdo quando a alimentação é cortada. Perfeito. Perfeito. Por quê? Porque a memória flash é uma memória não volátil. Ok? Então tá aí, ó. Caiu no concurso. Bem simples essa questão, tá? Foi cobrada no concurso. Então, se eu tirar a energia, né, ele não perde o conteúdo, porque a memória flash é uma memória não volátil, ok? Então, não esqueçam dos cartões SSD e no pendrive a memória flash, ok, pessoal? Intel Core
i7. Olha aí, ó. Aqui é o processador, não é isso? Características do processador. 3 GHz, olha lá. 20 MB de LGA, né, 2011, V3, DDR 2133 MHz. Pessoal, quando ele quiser falar de DDR, isso aqui se refere ao que? A memória RAM. DDR3, DDR4. Falou em DDR, memória RAM. Tá certo? Tem erro não, isso aqui. Esse 3 GHz aqui, ó, tá relacionado ao processamento, tá bom? Velocidade de processamento, ok? Então, falou em DDR4, está relacionado à memória RAM, ok? Questão número 3. Para que o computador de uma residência possa se conectar à internet, utilizando a rede telefone fixa, aí você já lembra o que? Falou em telefone fixa, você lembra do modem. Por quê? Porque o modem ele é um dispositivo de quê, Muniz? Que vai pegar o sinal, né, analógico e transforma no sinal que? Digital. Ou vice-versa, tá certo? Então ele pega o sinal, a internet que vai vir pela rede, tá? Do sinal analógico e transforma no sinal digital, ó. Ok? Então tá aí. Tá aí, ó. Então o modem é o carinha, tá certo? Que a gente, para se conectar à internet, utilizando a rede de telefonia fixa, que é o responsável para fazer essa conversão aqui, tá? E ele é indispensável o uso de um hardware chamado, que logicamente a gente vai ter na nossa casa lá, o modem, que fica bem pertinho do Wi-Fi, né? Do roteador, ok? Então tá aí. Falou em linha telefone fixa, internet que vem por ela nós temos que ter esse hardware, né? Que é um dispositivo mais ou menos dessa forma aqui, pequenininho, tá? Que fica com as luzinhas piscando, isso ali é o modem, ok? Questão 4, assinale a opção correta. DNS é o protocolo utilizado em redes de computadores que permite às máquinas obterem o endereço IP automaticamente. Não. O que permite a máquina obter o endereço IP automaticamente, pessoal, é o DHCP. Ele é o famoso distribuidor de quê? Distribuidor de IPs, tá? É o distribuidor de IPs, tá bom? O DNS, pessoal, ele é responsável pela tradução. Ele pega um IP, transforma num domínio, tá? Então aqui esse item está errado. DHCP, né, é responsável por localizar e traduzir para endereços IPs os endereços do site. Então tá aí. Se eu tenho um endereço do site assim, ó, vetorial.com, aí a transformação para um IP, por exemplo, né? 21.12.3, né? Então, quem faz essa transformação é o protocolo que, Muniz? DNS. O DNS é o responsável, é o famoso, que o pessoal chama ele de tradutor. O pessoal chama ele de tradutor, ó. DNS, ok? Então, esse conceito aqui está invertido, tá bom? Não é o item que a gente quer ainda. Bom, não é o DHCP. Nesse caso aqui é o conceito de DNS, isso aqui. Esse de cima é o que é o DHCP. WLAN, tipo de rede onde utiliza ondas de rádio. Lembrando que esse W aqui é de wireless, né? Em vez de cabos, ou seja, aqui é só o sinal da onda de rádio. Se não tivesse esse W aqui, fosse só LAN, aí seria com cabos. Mas se ele colocou WLAN, ou seja, ele utiliza as ondas de rádio em vez dos cabos, beleza? Para a comunicação dos computadores. Então, aqui, logicamente, é o nosso gabarito. É o nosso gabarito. Por quê? Porque ele quer a correta. Realmente. A WLAN, tipo de rede que utiliza ondas de rádio em vez dos cabos. São exemplos de navegador de internet. Ó. Google Chrome Firefox também. O Opera também. Agora, Microsoft Edge também né? Que é do Windows 10. Agora, o Outlook não. O Outlook é um cliente de e-mail, tá? É um software de e-mail.
Bom, é um software de e-mail, não tem nada a ver com o navegador. A URL é o endereço físico de uma máquina na internet. Não, pessoal. Endereço físico de uma máquina na internet, pois por esse endereço determina-se a cidade onde está localizada tal máquina. Não é isso não, tá? Não é isso, tá bom? Esse não é o conceito. O URL é o endereçamento que você vai colocar, tá certo? Na máquina para acessar os sites, tá bom? Determina-se a cidade onde está localizada tal máquina. Não é assim não, tá bom? Então, pessoal, gabarito letra C, tá certo? Bem tranquila. Cobrou a abrangência da rede, a WLAN, lembrando que ela é a maior abrangência. Maior não, né, Muniz? Nesse caso, é a segunda maior, não é isso? Segunda maior não, segunda menor, ok? Na verdade, a LAN é assim, ó. Rede LAN é a local network, ok? Local network. Ou seja, dentro vai ter a PAN, que é a menor, e depois é que vem a LAN. Não é isso? A LAN, que já é maior que a PAN, ok? Bem tranquila essa questão aqui. Cobrando a questão da abrangência. Ó. Essa rede PAN, pessoal, é a questão da distância. Por exemplo, dois celulares com Bluetooth, né, utilizam rede PAN. Rede LAN já é aquela rede local dentro de casa. Tamanho do quarteirão, beleza? Da casa. Então, gabarito letra C aqui. Questão 5. Todo dispositivo conectado a uma rede de computadores que utiliza um protocolo de internet para transmitir e receber dados tem um número atribuído a ele. Opa! Todo dispositivo, pessoal, que vai estar conectado à internet, a gente sabe que um computador ligado à internet, ele vai ter o quê? Um número lógico, um IP, que é como se fosse um endereço para quando os pacotes chegarem nele, ó, ele ter o quê, Muniz? Saber o endereço para que eu leve esse pacote até esse computador, essa máquina. Então, a gente sabe que a gente tem que ter o endereço IP, beleza? Então, é uma sequência numérica, que indica o local de onde um determinado equipamento está conectado a uma rede privada, diretamente à internet, ou o endereço do servidor pelo qual o dispositivo está se conectando. Pessoal, esse número simplesmente é o IP. Tá? É o endereço IP, questão bem simples, vocês não podem esquecer. Lembrando que o IP, existe o IPv4 e hoje já existe o IPv6. O IPv6 tem caracteres o que? Alfa numéricos. Já o IPv4 só trabalha com números. Tá? Importante. E aqui nós estaremos diante de aqui, ó, 128 bits e aqui 32 bits, ok? Então tá aí. Então o IP, endereço lógico. Questãozinha de atualidade, vamos aqui, sem mais delongas, são características da fase atual de globalização, exceto, Muniz, ele quer aqui não é. Então vamos lá. Proliferação dos blocos econômicos, perfeito. A gente sabe que na globalização existe uma grande proliferação de blocos econômicos, Mercosul, tá certo? Então, grande aumento, proliferação de blocos econômicos é uma característica, tá? O Brasil participa até do Mercosul, tá certo? Aumento das desigualdades entre países, perfeito, porque às vezes, pessoal, na globalização, os países mais ricos é que costumam se dar de bem, tá certo? Então, existe um aumento das desigualdades entre os países, ok? Então, bem tranquilo, porque vai ter países com mais tecnologia, evolução, e tem países altamente pobres que ainda estão em uma fase bem atrasada, tá certo? Então, realmente a globalização, uma das características é o aumento das desigualdades entre os países. Troca instantânea de informações, pessoal. Hoje no WhatsApp você manda uma mensagem para uma pessoa que está lá do outro lado do mundo em segundos. Então, uma das características da globalização é realmente esse fluxo de informações com alta capacidade de velocidade, ok? Então aí, ok?
proliferação de blocos econômicos. Vamos lá. Seletividade nas migrações. Hoje os países eles querem mão de obra qualificada. Qualificada, cara que saiba mexer com o computador, que saiba, seja um cara formado com todas as formações possíveis. A mão de obra hoje é qualificada, pessoal. Então, hoje a questão da seletividade das migrações é uma característica também da globalização. Máxima participação do Estado. Não é, até porque a globalização tem a característica do neoliberalismo econômico, pessoal. Ou seja, mínima participação do Estado. Mínima. Não é. O Estado deixa mínima. Mínima. Né? Mínima participação do Estado. Não é máxima participação. Na globalização existe a questão do neoliberalismo. Então, nesse caso, não é máxima participação do Estado, não, tá bom? O Estado ele é mínimo, ele deixa você livremente aí nas transações comerciais. Okay? Neoliberalismo. Questão número 2. Marque a alternativa que tem uma característica da quarta revolução industrial, marcada pelo conjunto das novas tecnologias. Big Data é, professor? Com certeza. Que é aqueles bancos de dados, né, de grandes informações que as empresas utilizam para tomar suas decisões. Importantíssimo. Internet das coisas, né, o famoso IoT, tá? Que é aquelas internet das coisas. Tem internet até no relógio, pessoal. Dispositivos conectados à internet de alarme. Então, aqui as novas tecnologias estão nessa tendência, tá bom? Tá aí, ó. Big Data, internet das coisas, inteligência também artificial, tem a ver com o que? Com a tecnologia, né? Com a questão da mudança da quarta revolução industrial. Não aumenta as desigualdades entre os países ricos e pobres. Que é isso, pessoal? Se eu estou desenvolvendo tecnologia, globalização, lógico que vai aumentar as desigualdades entre os países ricos e pobres, porque os países ricos eles vão ficar mais ricos com as suas vendas, com as suas tecnologias, sabendo que a realidade dos países pobres são outras, pessoal. Nós temos a questão da fome, né? A questão da desigualdade, das doenças. São pessoas esquecidas. Então, às vezes um país rico, ele se sobressai, né, praticamente deixando o país pobre para trás nessa grande corrida comercial. Tá certo? Então, aqui é o nosso gabarito. Realmente, quando ele diz que não aumenta as desigualdades, aumenta sim, pessoal. Impressão 3D também é uma tecnologia atual, ok? Partindo, né? Questão 3 sobre a União Europeia. Marque a alternativa correta. A saída de Portugal da União Europeia é chamada de Brexit. Não é a saída de Portugal, pessoal. É a saída do Reino Unido. Saída do Reino Unido. É o famoso Brexit, né? O exit, saída, né? A saída. Então não foi de Portugal, mas foi do Reino Unido. A moeda adotada é o euro. Tá certo, Muniz? Essa questão? A moeda adotada é o euro. Perfeito, pessoal. É isso aí. Tá certo? A moeda adotada é o euro. Lembrando que o Reino Unido ele nunca adotou o euro. O Reino Unido é a libra esterlina. Tá? Um cidadão europeu pode entrar e sair livremente de um país do bloco, ali residir ou trabalhar. Então, na União Europeia, pessoal, aqueles países que fazem parte, eles podem ter o livre trânsito entre eles, tá? Então, aqui nós temos 2 itens corretos. Essa questão está anulada porque ela tem 2 itens corretos, ok? Tem 2 itens aí corretinhos, tá bom? Então, passível de anulação. Formada por 10 países. Não, pessoal, era 27, né? 27 membros, 27 países. E nem todos adotam o euro como uma moeda, tá? Cada um tem países aí que não adotam, que fazem parte da União Europeia, mas não adotam a libra o euro, ok? Tem suas moedas próprias. O euro é adotado por todos os países, não, como eu falei, se não me engano, desses 27, apenas 19
adotam o euro, tá bom? O restante tem suas moedas próprias. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês. Essa é a nossa revisão para vocês, meus alunos. Parando um pouquinho das minhas atividades para estar passando aí em bizus para vocês que podem ajudar vocês na prova. Então, um grande abraço e até a próxima, pessoal.